Olá pessoal, esse vídeo é sobre a doutrina da segurança eterna, ou também as pessoas chamam de uma vez salvo, sempre salvo. E a doutrina da segurança eterna é bem bíblico e também é bem fácil para entender, né? Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então a Bíblia fala que a gente pode saber que a gente tem a vida eterna, né? E a gente pode saber antes que a gente morre, né? Porque a gente pode saber agora, é claro, antes que a gente morre. Mas, a gente pode saber. Essas coisas estão escritas para que saibas, né? Tens a vida eterna. Tito 1:2 fala em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então lembra, Deus não pode mentir, porque Deus não é um pecador, né? E Deus é Deus, e Ele prometeu que o ser humano terá uma chance de ter a vida eterna. Ele prometeu isso antes que ele criou o mundo, antes que ele criou o ser humano. Então vamos ver como a gente pode pegar a vida eterna. E em João capítulo 3, olha, essas são coisas que Jesus Cristo falou quando ele estava na terra. Começando em versículo 15. Jesus falou, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João 3,16 é o verso mais famoso da Bíblia inteira, né? E fala que se a gente crê em Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente não pereça, mas a gente tem a vida eterna, né? Vamos seguir a ler. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? E, se a gente crê, a gente não é condenado, né? Por que a gente não vai condenado? Porque a salvação é um dom e a gente pega a vida eterna quando a gente crê em Jesus Cristo. Não uma vida temporária, uma vida eterna, para sempre. Por causa disso, se a gente crê nele, a gente não é condenado. E vou para a próxima página aqui, mas eu quero te dizer rapidinho o que é o evangelho, né? A Bíblia fala aqui, em 1 Coríntios 15, o evangelho, né? Porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o Evangelho é a boa notícia. Por que é boa notícia? Porque o Jesus Cristo fez todo o trabalho. Jesus Cristo pagou para nossos pecados na cruz. Ele morreu para todos os pecados nossos. Ele foi sepultado
e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? E porque Jesus Cristo pagou todos os pecados, ele tem direito para dar para a gente a vida eterna, né? Porque já foi pagado, né? E João 3,36, a Bíblia diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque as pessoas que não crêem no Jesus Cristo para a salvação, os pecados deles, eles não receberam o pagamento dos pecados, né? E o salário do pecado é a morte. Eles iria precisar ir para o inferno quando morre, mas se a gente acredita, se a gente crê em Jesus Cristo, que ele realmente pagou todos os nossos pecados na cruz, a gente vai ter a vida eterna, né? Lembra? Para sempre. Não é uma vida temporária, é uma vida eterna, graças a Deus. João 5:24. Na verdade, isso é uma coisa que Jesus Cristo falou, né? Quando estava na terra. Na verdade, vós digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Né? Não lembra? Está falando muito. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Né? Por isso eu estou falando, uma vez salvo, sempre salvo. Quando você tem a vida eterna, você tem para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo. João 6,35, Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Incrível. Nunca terá sede. Mas Jesus Cristo falando em João 6,47. Na verdade, vós digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. A vida eterna. E sabe que tem pessoas que pensam que eles podem largar a salvação, né? Se eles querem. Mas a Bíblia não ensina isso. Aqui em João 10:28 e 29, Jesus Cristo falou: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatara da minha mão. Né? Se a gente está na mão de Deus, a gente não pode se tirar da mão de Deus. Né? Jesus Cristo falou: ninguém se arrebatara da minha mão. E, também falou: meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar-las da mão do meu Pai. Incrível. Em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Né? A gente já fala sobre isso. Mas o dom, que é um dom? Um dom presente, mas um dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é um dom gratuito, de graça, um presente. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Não é das obras que a gente faz. Vem da graça de Deus. E é um dom de Deus.
A gente não merece a graça de Deus, mas Ele quer dar como um presente para a gente, como um dom. Né? Seguindo aqui em Tito, capítulo 3. Não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, né? Nós salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, né, graça de Deus, né, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Seguindo aqui em Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus vivendo sempre para interceder por eles. E quando Deus salva, Ele salva perfeitamente. Uma vez salvo, sempre salvo. Jesus Cristo pagou todos os seus pecados na cruz. Para que você não vá para o inferno quando morre, mas que a gente pode ir para o céu por causa do sangue de Jesus Cristo que Ele sangrou na cruz, né? Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetado uma eterna redenção. O sangue de Jesus Cristo, o próprio sangue de Deus, manifestado em carne, Jesus Cristo, para a nossa eterna redenção. Né? E aqui em Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, né, o Jesus Cristo, a que constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? Mas Jesus Cristo, havendo feito por si mesmo, quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, havendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele não precisou a nossa ajuda. Ele não precisava nossas obras. Foi Ele que fez, foi Ele que purificou nossos pecados na cruz, com o sangue dele. Morreu pra gente. E quando Deus faz uma coisa, Ele faz perfeitamente. Ele não faz erro. Ele não faz sacanagem, né? Ele não faz metade do trabalho, Ele faz tudo. Faz certinho. Né? E vou acabar com esse versículo em Isaías 51:6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelheceria como roupa,
Hurupa, e os céus morados morão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Deus falou que a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Uma vez salvo, sempre salvo. Deus abençoe. Tchau, tchau.